Olá, que Deus abençoe a todos. Eu me chamo Gerson e eu tô gravando esse vídeo para poder, no caso, focar naqueles que querem receber o Espírito Santo, né? Porque Deus ele se revela, de fato, para as pessoas, né? Como o Senhor Jesus prometeu que se manifestaria. Só que é necessário a pessoa obedecer a sua palavra. Então, eu tenho aqui pregado o Evangelho, né? Tenho pregado, como é que eu posso dizer? Tenho lido o Evangelho de Mateus, né? Para que assim a gente possa estar lembrando, né? Das palavras do Senhor Jesus, né? As próprias palavras dele. Inclusive, eu gostaria aqui de falar uma coisa que no início da fé já eu usava, que é o quê? Justamente a fé para a palavra de Deus. Porque, por exemplo, a Bíblia ela está aí, não é? Se compra a Bíblia em lugares, né, que propriamente se vende. É... E aí o que que acontece? Só que quem que garante que essas palavras que estão aí são as do próprio Senhor Jesus, né? Ou as das cartas, que são as de quem escreveu as cartas, né? As do Antigo Testamento, que são verdadeiramente aquilo que prometem ser. Quem garante? Ou aquilo que de repente propõe ser, o que propõe que são, enfim. Quem garante, né? Uma pessoa sincera, que quer mesmo ouvir o Senhor Jesus. Como é que essa pessoa vai saber isso? Então é o seguinte, tá escrito, né? E eu vou pôr esse versículo aí. Vai aparecer aí na tela. Que é o seguinte, tá escrito que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Correto? Então eu tô pregando a palavra de Deus. Entende? Então, e a fé? E a fé, não é? Pois bem, a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O que que acontece? Hum, Pois bem, o que que eu usava lá no início, né? Que eu até hoje uso também, às vezes, né? Mas a minha... Então, o que que eu uso? Para garantir que essas palavras elas sejam fiéis, não é? Ou que elas sejam realmente de Deus, né? Sejam realmente de Deus. Ou que o que Deus quer falar comigo, eu vou ouvir dele ali, nessa leitura. O que? Justamente a fé, entende? Pela fé se move montanhas. Então, justamente a fé. Se pela fé se move montanhas, se pela fé se cura de doenças, não é? Então, por que que pela fé eu não posso pedir a Deus que faça essas palavras exatamente as que foram escritas mesmo? Por Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Então, assim, porque assim esperamos que eles tenham escrito e que tenha chegado isso pra gente hoje, né? Só que, por que que pela fé a gente não faz uma oração para que sejam verdadeiramente as palavras de Deus para nós, né? Então, esse recurso eu uso desde o início da minha caminhada na fé. Então, embora eu falo da recente, né? Porque eu já, desde pequeno, eu frequento a igreja, ainda que não sempre permanentemente, mas desde pequeno eu conheço a igreja pelo menos. Então, assim, e eu já aconteceu de eu ir, ficar um tempo e sair. Então, falando da minha última, recente, né? De quando eu entrei na igreja e busquei o Senhor Jesus, né? Comecei a buscar o Senhor Jesus. É... Então, buscar no sentido de eu comecei a, assim, eu me entreguei para ele, né? Mas aí eu tive uma caminhada na fé, né? E, então, disso para cá, esse recurso desde o início eu lembro que eu usava. Não sei se literalmente do início, mas eu lembro que desde do início eu usava. Então, eu aconselho também a usar esse recurso da fé. Pois bem, e aí agora então
Eu vou ler aqui, vou tentar ser o mais breve possível. Vou ler Mateus 7, versículo 7, em continuação ao que eu já vinha lendo. Perseverança na oração. Isso é um título, não faz parte da Bíblia. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e... uma dica, né? Quando tiver um ponto e vírgula, assim, uma vírgula, é bom respeitar a pontuação, né? É lógico, cada um tem uma forma de ler, mas eu digo se atentar ao sentido do que está sendo... Eu digo para buscarmos, nos atentar para o sentido do que está sendo falado realmente. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e encontrar... Então, ponto e vírgula, vamos refletir. Pedir e dar-se-vos-á. Olha só, então quer dizer que se a gente pedir, também nos será dado, né? Buscai e encontrareis. Ponto e vírgula. Buscai e encontrareis, né? Batei e abrir-se-vos-á. Então quer dizer, batei, né? E abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Tá vendo? Em concordância ao primeiro, pedir e dar-se-vos-á. Tá vendo? Então quer dizer, pedir e dar-se-vos-á. Então aquele que pede, porque aquele que pede, recebe. Tá vendo? Aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. Você que está buscando o Espírito Santo, e o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. É o que bate, então, se a gente bater na porta, o que vai acontecer? Abrir-se-lhe-á, né? Então, o que acontece? Essas são as promessas de Deus, né? E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Uma pergunta. O filho pede peixe, vai dar uma serpente. Qual é o homem? Qual é o homem? Se o filho pedindo peixe, vai dar uma serpente, né? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai maiúsculo é Deus. Vosso Pai, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, né? E olha só como é que fala. Pai, vosso Pai, né? Dará bens aos que lhe pedirem. Uma pergunta. Então, dará a Deus bens, né? Que está nos céus. Deus que está, o Pai que está, nosso Pai que está nos céus, né? Eu não sei bem para quem isso é voltado, mas você tem fé que pode chamar Deus de Pai, né? Pai que está nos céus. Dará bens aos que lhe pedirem. Uma pergunta. Pedirem. Então, assim, eu acho válido todos os que creem em Deus, que desejam o seu Jesus, olharem a Deus como um pai. Como um pai. Vocês entendem? Né? Embora alguns não tenham fé para isso. Alguns, de repente, não vai ter fé para isso. Mas, assim,
Pois bem, vamos em frente. Eu acho que eu já li sobre a oração, né? Sobre como fazer oração. Se eu já li, vocês vão assimilar, e se vocês têm acompanhado os vídeos, eu aconselho a assistir o vídeo desde o início da playlist. Então, se eu já falei sobre, se eu já falei sobre, vocês vão assimilar, né? Que quando o Senhor Jesus ensinou a orar, ele falou para dizer: Pai nosso que estás nos céus. Ele falou: vós, porém, quando orares, sei lá, dizei: Pai nosso que estás nos céus, né? Então, quer dizer, pois bem, então, se ele ensinou a orar assim, então quem que é privado disso, de chamar Deus de Pai, não é mesmo? Só que é importante a gente realmente nascer do Espírito Santo, entendeu? Para aí sim, com propriedade, vamos dizer assim, chamar Deus de Pai mesmo, de Pai, né? Ainda que por adoção, mas chamar Deus de, né, se é que é só adoção mesmo, mas se for, chamar Deus de Pai, né? Realmente. Então, continuando, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas. Tá vendo? Então aí autoexplicativo, né? Você quer cumprir a lei, né? Você quer seguir o que os profetas, né? Você quer seguir os bons profetas, né? Quero dizer, os profetas de Deus, né? Quer seguir o que é certo? Então, fazei-lho, ou melhor, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho, fazei-lho também vós, porque fazei-lho também vós, né? Quer dizer, fazer também aos homens, né? Assim eu entendo. Porque esta é a lei e os profetas, né? Essa é a lei e os profetas. Então eu entendo que é o que? Fazei-lho também vós, como o Senhor Jesus ensinou a amar os inimigos, então eu entendo que é também fazer, mesmo, enfim, a todos os homens o que a gente, como também está escrito, né? Amai vosso próximo como a vós mesmos. Está escrito ou assim, ou mais ou menos assim. Então eu penso que é o quê? Justamente fazer aos homens, independente de quem, aquilo que a gente quer que eles façam também, que eles nos façam, né? Olha que legal, né? Para se viver, né, nesse mundo. Por exemplo, se o Jesus falou, e eu já li, tá na playlist, em um dos vídeos da playlist, né, que os mansos, né, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, quer dizer, olha que legal essa mansidão, né? Eu acho que está escrito assim, né? Não sei se está exatamente assim, mas é esse sentido. Entende? Então, poxa, olha como o Senhor Jesus nos ensina a viver conforme a vontade dele, né? Porque, por exemplo, se você quer receber o Espírito Santo, mas tem medo de praticar a Bíblia, por que caminho você vai encontrar o Espírito Santo? Por que caminho você e eu vamos encontrar Deus, né? Para que você tenha uma experiência pessoal com Deus. Se você tiver medo de obedecer a Bíblia, você acha que você vai receber algum dia? Pergunto. Enfim, você acha que você vai ser salvo sem obedecer a Bíblia? Complicado, né? E isso vale para mim também, né? Vale para mim também. Só que a Bíblia, ela não é
A palavra de Deus, ela fala de vida e de paz. Ela fala de coisas voltadas para homens pecadores. Então, assim, se ela fala disso, então não tem como eu querer perfeição de mim, né? Ou melhor, não é querer, mas esperar perfeição de mim, né? Nem nenhum de nós. Né? Mas, e isso, só como frase assim, eu acho difícil de entender. Se você assistir a playlist, tem vídeos que podem te ajudar a entender melhor. Não que eu saiba bem, mas pelo menos o que eu aprendi já, que eu achei na Bíblia, de repente pode te ajudar, entendeu? Né? A viver uma fé. Uma fé que você queira viver diante de Deus, que você julgue por melhor, pelo menos melhor. Enfim. Entrai. Cadê? Entrai. Deixa eu só reler isso, repassar esse versículo. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também, misericórdia, os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos, perdição, né? Perdição, será que está falando de pecados? Será que está falando da perdição eterna, né? Da condenação eterna? Enfim. A perdição. A perdição, né? Espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Né? Leia junto. A perdição. Né? Espaçoso. A perdição. E muitos. Não, vou até ler do jeito que está. Espaçoso o caminho que conduz à perdição. Tá vendo? E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Olha aí, em concordância com o que eu acabei de falar sobre obedecer a Bíblia. Tá vendo? Olha aí, ó. A porta é estreita. Tá vendo? O da perdição é o quê? Espaçoso. Mas o Senhor Jesus falou o quê? Entrai pela porta estreita. No dia de hoje é capaz da gente não ver ninguém entrando por essa porta. Estreita. Quem sabe se você, digamos assim,
é feliz de ver poucas pessoas, né? É capaz de alguns que estão assistindo esse vídeo não ver ninguém. Que você perceba que veja que realmente parece estar entrando por essa porta estreita. Mas o Senhor Jesus falou: entrai pela porta estreita. E sobre a porta larga ele falou o quê? E muitos são os que entram por ela. Ou seja, a gente vai ver quantos? Muitos entrando pela porta, pelo caminho espaçoso, né? Essa é a expectativa, não é isso? Igual que a gente, segundo o que a gente vê, não é isso que a gente vê? Que muitos entrando por um caminho espaçoso, mas nós temos que entrar pelo quê? Pela porta estreita. Ela leva a vida, não só a vida, né? Mas a vida eterna, né? Se a gente for por essa porta estreita, a gente está caminhando então para a vida eterna. Você concorda? E é isso. Vou encerrar o vídeo por aqui. Qualquer dúvida vocês podem perguntar aí nos comentários. Vocês podem perguntar nos comentários, tá? Que Deus abençoe a todos. Deus responda. Deus dê sinais do seu amor, né? Que Deus dê sinais de que Ele é com você, entendeu? E que Ele quer simplesmente que você obedeça a sua palavra. Suas palavras. Que nós venhamos obedecer essas palavras, né? Que nós venhamos a entrar pela porta estreita, né? Que é o que o Senhor Jesus nos ensina, né? Em quem nós vamos confiar mais? Em homens que falam coisas contrárias à palavra de Deus ou no próprio Deus? Cabe a nós escolher.